Essa semana eu estava fazendo uma caminhada ali no Areião e eu vi duas lições que eu achei incríveis. Eu estava andando, eu vi uma goiabeira e eu vi um macaquinho, só que ele estava sem uma das suas patinhas. E tinha um outro macaquinho um pouco menor. Aí esse macaquinho pegou uma goiaba, foi lá e entregou para o outro macaquinho. O macaquinho pegou e saiu. Na hora que saiu andando, aí eu vi que aquele macaquinho era uma macaquinha e tinha um filhotinho nas costas. Aquele outro macaquinho pegou outra goiaba e pegou mais uma e saiu e foi lá perto. E eles, os dois ali partilhando daquela goiaba, daquele momento. E eu achei bem interessante isso, que no caso a generosidade a gente vê até entre as espécies, eu não imaginava isso. Outra cena que também eu me deparei essa semana ali no Areião, eu vi um casal de patos e atrás tinham 5 patinhos nadando. E aqueles patos estavam lá no meio daquele lago que tem ali no Areião. E ali é bem profundo. E os patinhos estavam ali, nadando junto com os seus pais, nesse caso. E o que eu achei mais interessante isso, os patinhos estavam seguindo os pais por onde eles estavam indo. E a minha pergunta para mim e para você nesta manhã é: como é que está o seu coração? O que tem no seu coração? No fundo, o que tem aí dentro do seu coração? Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 6. Quero ler do verso 7 até o verso 34. Fique com essa pergunta: o que tem no seu coração? Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz está dentro de você, são trevas. Que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo: não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas.
Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. O seu coração está cheio de quê? Seu coração está cheio de preocupações? Seu coração está cheio de ansiedades? Seu coração está cheio de trevas? Seu coração está cheio de desespero diante da vida, diante das circunstâncias, diante da pandemia? Seu coração está cheio de medo? Medo de como vai ser o amanhã, do que vai acontecer? Eu estava com um colega pastor, nós estávamos caminhando ali no Areião, e nós vimos uma pessoa que estava chorando compulsivamente. Nós passando do lado e perguntamos para ela por que ela estava chorando. Falou assim: a minha mãe está aqui, está com Covid, está aqui dentro do Hugo. Nós paramos ali, oramos com ela, ela virou e falou assim: nossa, eu precisava muito dessa oração. Aí eu falei: agora sua mãe já está nas mãos de Deus, agora confia no Senhor. E o que eu fiquei mais intrigado é que ela parou de chorar ali na hora, porque confiou em Deus. O que está cheio do seu coração, querido irmão e querida irmã? Às vezes nós vamos permitindo o nosso coração entulhar coisas e mais coisas, notícias negativas, trevas e trevas, preocupações e preocupações, ansiedades e ansiedades. Às vezes a gente fica preocupado porque está com uma doença, está com alguma situação. O que está cheio o seu coração? Esse texto nos desafia a olharmos para a vida de uma outra perspectiva. E nós, como cristãos, precisamos aprender a nos esmerar nessa perspectiva que a palavra de Deus nos ensina, de que o nosso coração precisa estar cheio da graça de Deus, da luz de Deus, da paz de Deus, do amor de Deus. Amém, irmãos? É disso que o nosso coração precisa estar cheio, de uma confiança plena no Senhor, o nosso Deus, sabendo que Ele está cuidando de nós. Você acha que aquela família de macaquinhos ficou preocupado se ia ter goiaba no outro dia ou não? Eles foram lá e pegaram a goiaba que tinha, foram lá e comeram. Você acha que aqueles patinhos estavam ali juntando dinheiro? Não, eles estavam nadando e indo para o outro lado, provavelmente para onde estava o ninho deles, para ali se alimentarem. E quantas vezes o Senhor tem nos alimentado? Quantas vezes o Senhor tem nos vestido? Quantas vezes o Senhor tem nos agraciado com a saúde? Amém, irmãos? E nós estamos muitas vezes com o nosso coração cheio de trevas. Nós estamos com o nosso coração cansado. Nós estamos carregando fadigas e mais fadigas, porque nós não aprendemos a descansar em Deus. Que hoje de manhã você aprenda a descansar no Senhor. Quantos aqui querem descansar em Deus? Então levanta sua mão e diz assim: eu quero descansar em Deus. Alma minha, descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Vamos aprender a descansar em Deus. Por que nós não descansamos no Senhor? Jesus nos fala pelo menos 3 realidades aqui, porque nós não conseguimos descansar em Deus. A primeira delas é porque nós não adoramos a Deus verdadeiramente. Nós adoramos o dinheiro. Principalmente se o dinheiro está no nosso bolso. Se está no bolso de outro, aí a gente olha para o outro e a gente quer o dinheiro do outro. É isso que ele fala do verso 19 ao 24.
Ele trata o dinheiro como mamon, uma entidade espiritual. Quantos de nós adoram o dinheiro, fazem tudo pelo dinheiro? Não é verdade? Na década de 90 saiu um filme que se chamava Proposta Indecente, onde um milionário queria pagar $1 milhão para dormir com a esposa da outra pessoa. E o enredo do filme era sobre isso. Até que o marido dela virou e falou assim: nós estamos precisando do dinheiro, o que vai ser uma noite só? Tem pessoas que sacrificam a sua vida por conta do dinheiro. Tem pessoas que sacrificam os seus valores por conta do dinheiro. Nós vimos não muito distante, alguns anos atrás, a famosa oração da corrupção. Um pastor que estava dentro de um gabinete, orando e agradecendo, e ele ainda teve a pachorra de dizer assim: Senhor, sabemos que esse dinheiro não está vindo de uma maneira tão lícita. Olha que coisa, sacrificando o nome do Senhor pelo dinheiro. Tem pessoas que sacrificam a saúde da sua vida, a saúde da sua família, a sua saúde espiritual por conta do dinheiro. Não é possível adorar e ter dois senhores no nosso coração. Só há um que merece a nossa adoração, o Senhor, o nosso Deus. Amém, irmãos? Não adorarás nenhum outro Deus que não seja o Senhor, o nosso Deus. Não se prostrará a nenhum outro Deus que não seja só o Senhor, o nosso Deus. O que adianta você ter tantas coisas? Chegou um jovem rico ao lado do Senhor Jesus e falou: o que eu posso fazer, Senhor Jesus, para te seguir? Ele falou assim: pega o seu dinheiro e dê todo aos pobres. Ele não acreditou que Jesus e Deus era o dono do ouro e da prata. Muitas pessoas estão vivendo assim, achando que Deus não é o dono do ouro e da prata. Deus é o dono do ouro e da prata, amém, irmãos? E se você pegar e dar todo o seu dinheiro aos pobres, Deus pode te restituir em muito mais. O outro enredo bíblico nos fala de Zaqueu, que Zaqueu tinha extorquido pessoas, pegado o dinheiro das pessoas, e ele voluntariamente chegou e disse para Jesus, depois de ser tocado pelo Evangelho, ele disse assim: agora eu vou restituir, de todos os que eu roubei, eu vou restituir 100 vezes mais sobre a vida deles. E ele não ficou preocupado se ia ficar pobre ou não, mas ele pegou e decidiu tomar uma decisão: é melhor servir a Deus do que servir ao dinheiro. Muitos de nós estamos indo de ladeira abaixo porque estamos servindo e adorando muito mais ao dinheiro do que ao Senhor, o nosso Deus. Várias e várias pesquisas dizem para nós de que divórcio acontece, diz que o amor acaba quando o dinheiro acaba. Na sua vida é assim? Vários conflitos familiares estão porque não tem dinheiro. Dá para entender, queridos irmãos? A palavra de Deus está nos alertando. Ele não está condenando a riqueza. Ele não está condenando também você ser previdente. As formigas são previdentes, não são? Elas pegam, levam lá para a colmeia, as abelhas também levam lá para a colmeia. A palavra de Deus não está condenando quem é previdente. A palavra de Deus também não condena aquele que é rico, aquele que é próspero. Não caia nessas lorotas daquela interpretação lá do buraco da agulha, que é mais fácil entrar passar um camelo pelo buraco da agulha do que... Não, é isso mesmo, é coisa astronômica mesmo. Não é uma porta lá que tinha lá não sei aonde, não. Quando a gente estuda arqueologia, a gente vai estudando, a gente vai percebendo que não é isso. Jesus usou um hiperlativo mesmo de figura de linguagem para demonstrar que muitas vezes a adoração do coração do homem é no dinheiro. Ele contou a outra parábola, não falou isso? Que a pessoa foi lá e
teve uma grande safra e falou: agora meu coração está cheio, eu estou pronto, estou feliz, porque minha felicidade está porque eu tenho muitas coisas. A nossa felicidade é Deus, querido irmão e querida irmã, não é no acumular, é na sabedoria de viver. O que eu achei bonito do macaquinho é que ele pegou primeiro e deu o primeiro fruto para outra macaquinha. Foi lá, pegou mais um para levar, porque sabia que não seria suficiente para sustentar. Dá para você entender que a própria natureza tem a sabedoria e que muitas vezes que nós não estamos usando a sabedoria que Deus está nos dando, nós não estamos usando a sabedoria da palavra de Deus para as nossas vidas, e nós vamos vivendo dias e dias mais atropelados, justamente por causa disso. Amamos muito mais as coisas, amamos muito mais a terra, amamos muito mais os prazeres passageiros do que de fato amamos a Deus. Diz comigo: a minha alegria é o Senhor Jesus. Fala com fé, igreja. Fala com mais fé, igreja. Se você se encher dele, mais será a tua alegria, mais as coisas ficarão nos seus lugares certos, mais equilíbrio você terá, mais administração você conseguirá fazer, mais de Deus, menos de nós, mais do Senhor em nossas vidas, para que de tal maneira a nossa lente da vida, ele fala dos olhos, a nossa lente da vida vai interpretar melhor as circunstâncias que nós estamos atravessando. Adore somente a Deus, amém, irmãos? A segunda coisa que Jesus nos ensina aqui, queridos irmãos, é que não adianta ficar sofrendo pelo amanhã. Não adianta. Ele diz aqui, verso 27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Não adianta ficar sofrendo demais pelo amanhã, não. Sofrer pelo amanhã, ansiedade. Sofrer pelo ontem, depressão. Remorso. Viva o hoje. O desafio do Evangelho é sermos hoje, é viver o hoje. Portanto, tendo o que comer, tendo o que vestir, recebendo ou não tendo, tudo posso naquele que me fortalece, amém? O Senhor nos deu vida hoje, então o que nós vamos fazer com a nossa vida, irmãos? Dar glórias a Deus. Dê um glória a Deus bem forte para mim. Mais forte ainda. Aprenda a glorificar o nome do Senhor Jesus, todos os dias na sua vida. Obrigado pela vida, Senhor, e não deixe a sua mente ficar vivendo no amanhã, e nem a sua mente ficar vivendo no ontem. Viva o hoje na presença do Senhor, porque nesse hoje Ele está presente, Ele se faz presente, Ele se manifesta presente, e todos quanto o quiserem ver, o verão, e todos quanto o verem, serão transformados pelo poder dEle. O nosso problema resiste justamente aí. A gente vive demais no amanhã, ou demais no passado. E aí a gente esquece de dar um beijo no filho, um beijo na esposa. E aí a gente esquece de agradecer a casa, a cama, o alimento, o cafezinho que você tomou hoje de manhã, a fruta. Aí você esquece de agradecer que você tem um carro, que você pôde vir para a igreja adorar.
Aí você esquece de estar na presença de Deus, até mesmo aqui, tem gente que está aqui, mas está lá no amanhã, está na semana, é a coisa que tem para acontecer, é a coisa que tem para resolver, esquece de viver aqui, agora, o hoje, nesse momento, nesse instante, e viver inteiramente. O convite do Evangelho é esse, é viver o hoje. Por isso que para nós, como cristãos, ansiedade não cai bem. Não cai bem também remorsos. A gente precisa tratar. E ele diz aqui como que a gente vai tratar isso. Ele dá o tratamento. Ele mostra a doença, mostra o resultado, mas dá o tratamento. Qual que é o tratamento que ele diz? Observem as aves do céu. Para de olhar só para o seu mundinho. Para de olhar só para os seus problemas. Para de olhar só para as suas circunstâncias. O Pai Celestial está alimentando. Soraya falou que eu fui macabro. Quero ver se vocês concordam com a minha esposa. Hoje a gente estava saindo lá de casa e a Paulinha falou: papai, olha ali um beija-flor no chão, papai. Aí ela foi lá, olhou: papai, quebrou a asinha. Eu falei: filha, vai virar comida do gatinho. Aí ela falou assim: credo, pai. A Soraya falou: você foi muito macabro, Carlos. Mas o gatinho também precisa comer, irmãos. Está vendo que a gente vive uma vida de fantasia, que a gente não consegue ver a vida como ela é, na simplicidade das coisas que elas são. Mas fui macabro mesmo, mas fui pedagógico também, porque eu quero ensinar a minha filha que não adianta a gente ficar sofrendo por todas as coisas nesse mundo. Não adianta. Tem certas coisas que você vai passar na sua vida e você tem que passar por elas. Tem certas coisas que você precisa entender, que você precisa passar por elas. Perdi meu pai aos 11 anos, eu levei exatamente 15 anos para entender que eu era órfão. Olha que coisa, olha que sofrimento que eu fiquei carregando, 15 anos vivendo de uma maneira que eu não achava, que eu não entendia o que estava acontecendo, levei 15 anos, mais de 200 horas de terapia para chegar um dia e falar assim: eu sou órfão. Olha que coisa, se eu tivesse chegado no outro dia e falado assim, alguém tivesse iluminado e falado assim: olha, seu pai morreu, agora a partir da frente você é órfão, é você e os seus pés, caminha. Mas não, a gente quer esse negócio de melindres, a gente fica alimentando esses negócios de melindres, a gente fica alimentando essas queixuras, a gente fica alimentando essas fogueiras nossas. Não se preocupe, não fica preocupado demais. Aprenda a olhar a vida como ela é simples para aqueles que estão em Deus, amém, irmãos? Deus cuida de nós, amém? Você pode falar isso comigo? Deus cuida de nós, Ele nos sustenta, Ele não deixa faltar, confia nele. E por último, o Senhor Jesus também nos diz aqui, queridos irmãos, que a finalidade de tudo que nós estamos fazendo tem a ver com o reino de Deus. A finalidade de tudo que eu e você vivemos e passamos tem a ver com o reino de Deus. Tudo. As coisas boas, as coisas ruins, o bem que te chega à tua casa e o mal que chega à tua casa, tudo tem a ver com Deus. Por isso que ele adverte aqui, verso 32. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Aqui é uma palavra mais dura nesse momento, mas a palavra nos diz aqui que não crer
que Deus está no controle, é incredulidade. É o pagão que vive atrás do dinheiro e adora o dinheiro. É o pagão que enche o coração cheio de trevas e faz tudo a qualquer custo, de qualquer maneira, para pegar o dinheiro e ter o dinheiro com ele. É o pagão que acha que a vida se resume aqui no agora. É o pagão, é o incrédulo, que entende que não tem amanhã, tudo que tem para viver é viver hoje. É o incrédulo, que olha para a vida e fala: eu sou o Deus da minha vida, eu vou fazer tudo o que eu quero, da maneira que eu quero, da forma que eu quero. O cristão não. O cristão, ele vive para Deus, porque Deus está cuidando dele. O cristão segue a Deus, porque ele sabe que os mandamentos do Senhor são bons e eternos. O cristão se sustenta no Senhor, porque ainda que a figueira não floresça e a vide não dê o seu fruto, eu me alegrarei no Senhor, o meu Deus, o Deus da minha salvação. É o cristão que sabe que, quando ele está ficando sem fé, à beira de cair num precipício, ele sabe que Deus estende a mão dele, o pega e o carrega para viver os seus dias. Por isso o cristão busca sempre a Deus. Ele acorda e fala: glória a Deus. As circunstâncias passam, ele fala: Deus está cuidando de mim. Ele termina os dias e diz: glória ao Senhor, porque mais um dia eu vivi. Tudo tem a ver com o reino de Deus, a minha vida, a sua vida. Os macaquinhos do Araião, o beija-flor que caiu na porta da minha casa hoje, os meus filhos, as minhas filhas, essa igreja, o que a gente vai fazer amanhã, tudo tem a ver com o reino de Deus, com um único propósito: que Deus seja glorificado em nossas vidas, que as pessoas vejam Deus em nós. Amém, irmãos? Deus em nós. O que você anda carregando no seu coração? Se você entrou aqui carregando preocupações, ansiedades, temores, feche os teus olhos agora, coloca diante do Senhor todas as suas preocupações, ansiedades e temores, e coloca hoje no seu coração o cuidado de Deus, a provisão de Deus, o sustento de Deus na sua vida, na sua casa. Basta cada dia o seu mal. O Senhor sabe o que você precisa. Confia no Senhor. Ele sabe do que você precisa, e Ele dará tudo no seu tempo certo. Então confia no Senhor, descansa no Senhor, coloca a sua vida em Deus. A Ti, Senhor, nos colocamos prostrados nesta hora, Senhor. Nós queremos, ó Deus, declarar que dependemos do Senhor. Queremos declarar que necessitamos da Tua graça. Queremos declarar que precisamos ser restaurados em nosso viver, restaurados em nosso coração, restaurados na maneira como nós estamos enxergando a nossa vida. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, encha-nos, transforme-nos, traz aqui sobre nós, ó Deus,
a clareza do teu cuidado, a clareza do teu amor, a clareza da tua provisão. Sustenta e fortalece o que está enfraquecido, Senhor. Cura aquele que está ansioso. Restaura aquele que tem as suas angústias. Sabemos, ó Pai, que Tu és o nosso Deus. E Tu és maravilhoso e poderoso. Por isso colocamos nós. Derrama então, ó Pai, de Tua graça, de Tua força em nossos corações nesta manhã. Assim que suplicamos ao Senhor no precioso nome de Cristo Jesus.